seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sexta-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos dos 54 ao 59. E hoje a Igreja celebra a memória litúrgica de São João Paulo II. No Evangelho de hoje nós ouvíamos Jesus questionar os seus ouvintes, porque eram pessoas que conseguiam reconhecer os sinais dos tempos, conseguiam reconhecer as estações e aquilo que aconteceria, né? Por isso que ele coloca esse exemplo de que sabiam quando iria chover, sabiam interpretar quando iria fazer calor, mas em uma atitude hipócrita não eram capazes de reconhecer o tempo de Deus. Isso é um dado bastante interessante nesse evangelho, porque quando Jesus os chama de hipócrita, é justamente para deixar marcado que eles não tinham um problema de não conseguir reconhecer o tempo de Deus. Não é que eles não conseguiam reconhecer a Jesus, não é que eles não conseguiam perceber nos sinais e nas ações de Jesus que ele de fato era o Filho de Deus e que havia chegado o tempo de Deus. Acontece que eles viam esses sinais, conseguiam e sabiam interpretar esses sinais de que o tempo de Deus havia chegado, mas mesmo assim eles não o faziam e não o reconheciam e por causa disso viviam de uma maneira hipócrita. Não queriam, na verdade, reconhecer que havia chegado o tempo de Deus, mesmo com todas as evidências que eram capazes de perceber por causa da ação de Jesus. Eles sabiam, né? Jesus depois diz também na segunda parte desse evangelho, que sabiam fazer acordos com os juízes, com as pessoas com quem tinham algum tipo de litígio, para que não fossem presos, e mesmo assim também não sabiam e não queriam fazer esta leitura da presença de Deus no meio do seu povo, no meio a eles mesmo, que tinha vindo para lhes trazer a salvação. E diante dessa situação que o Evangelho nos propõe, nós precisamos também refletir e questionar a respeito de como nós conseguimos não só perceber a presença de Deus, mas como nós levamos a sério aquilo que nós percebemos da presença de Deus em nossa vida e como nós reconhecemos no sentido de trazer para a nossa vivência. Porque muitas vezes, na verdade, nós também acabamos por cair em uma hipocrisia semelhante à daquelas pessoas com quem Jesus falava no Evangelho. Porque sabemos aquilo que Deus pede de nós, reconhecemos a presença de Deus em nosso meio, sabemos o que devemos ser feito para corresponder a essa vontade, mas muitas vezes fazemos de conta que não compreendemos, que na verdade nós sabemos que apenas estamos nos desviando daquilo que nós sabemos que é o correto e que é a vontade de Deus para fazermos aquilo que nos é mais conveniente. E precisamos fugir destas situações, não apenas para reconhecer a vontade de Deus, mas para praticá-la em nossas vidas. Não podemos tentar nos enganar a nós mesmos, não podemos tentar colocar desculpas para não reconhecer o tempo e a presença de Deus e aquilo que devemos fazer para corresponder à sua vontade, porque neste momento nós nos tornamos hipócritas como aquelas pessoas com quem Jesus falava. Devemos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a ter um coração que não apenas o reconhece, que não apenas sabe que Ele está no meio de nós, que não apenas conhece a sua vontade e aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer, mas que sejamos pessoas que também praticamos a isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Peçamos a Deus que nos dê esse coração capaz de reconhecer e fazer o reino de Deus presente no nosso dia a dia. E que Ele nos abençoe com a sua força para que consigamos cumprir sempre a sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.